No dia 13 de novembro, fomos para o lançamento do livro Pedagogia Jurídica, na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar, em Recife. Este livro, que foi organizado por Simoni Freitas de Melo e Gidaí Lopes dos Santos, retrata as práticas do pedagogo no judiciário pernambucano. Confira a entrevista que eu fiz com as autoras. Canal Filosofia do Direito em Debate. Inscreva-se. Meninas, normalmente nos livros jurídicos há uma preocupação em abordar o assunto seguindo métodos científicos pouco flexíveis, né? Já o livro que vocês organizaram tem um quê de poesia, de pensamento fragmentado, né? Entre um artigo e outro há sempre uma citação paradigmática ou um depoimento de pessoas fora da área da pedagogia, né? É uma mistura de análise interna do ofício, feita pelos próprios pedagogos nos artigos, e uma análise externa do ofício, feita por diversos atores sociais que têm convívio com os pedagogos no judiciário. Qual foi o objetivo de vocês com essa escolha poética e fragmentária e, eu poderia dizer, não tradicional? Na verdade, inicialmente, a ideia era fazer um último artigo com dados estatísticos, vamos dizer assim. A gente mostrar, na verdade, qual seria a opinião dos outros profissionais que trabalham com pedagogo no tribunal, mas mostrando muito mais números, índices de aceitação, enfim. Depois a gente conversando, eu e Simoni, eu lembro, acho que foi ela que teve inclusive a ideia, não me lembro, porque a gente é tão... a gente já é um casamento, misturou, na verdade, né? Aí ficou junto e misturado. E a gente chegou à conclusão que muito melhor do que números estatísticos e dados mais quantitativos seria convidar essas pessoas que trabalham com pedagogos no judiciário e pedir para que elas dissessem o que é que acham, o que é que pensam, como veem o trabalho do pedagogo. E aí a gente também deixou bem aberto para elas, inclusive essa parte como você diz, poética, era realmente para dar poesia ao livro, né, para deixar uma coisa mais leve, mais intimista mesmo. E a gente pediu para que elas expusessem, né, seus pensamentos. E a experiência que elas tiveram com esse profissional de pedagogia atuando na área do direito. Né? E aí a gente convidou assistentes sociais, psicólogos, promotores de justiça, magistrados, né? E assim, foram muitos, assim, eu acho que tem uns 13, né? Uns 14 por aí, mas ainda, né, existiam mais que mereciam estar presentes, mas que infelizmente por não termos espaço suficiente para convidar todos, a gente teve que selecionar. Vocês até falam isso no prefácio, né? Não, existem outras tantas pessoas que marcaram a gente nos nossos corações, né? E as pessoas quando perguntavam pra gente, o que é que eu escrevo? Aí a gente deixou bem à vontade, olha, se você... Eu, por exemplo, tenho o doutor Antoniel, que eu sei que ele ama poesia, então... Eu disse, olha, escreva o que você realmente quiser, da forma como você quiser. Se você quiser fazer isso em poesia, em prosa, em verso, faça. E aí teve a dele, teve a de Carla Malta, né? E outras pessoas mais próximas, outros profissionais mais próximos, que escreveram de uma forma bem próxima, bem íntima, bem clara, bem leve, do jeito que realmente a gente queria para o primeiro livro da gente. Certo. Veja, quando a gente organiza obras coletivas, há uma série de desafios, né? Dentre as quais a mínima é a escolha dos autores. Por mais que quando nós somos organizadores a gente se preocupe com o pluralismo de ideias, né? A gente tem sempre uma mensagem que a gente quer passar através desse livro. Eu quero saber quais foram os critérios utilizados para a escolha desses profissionais, né? Qual era o perfil de profissionais que vocês queriam que estivesse nesse livro? Inicialmente eram pedagogos do TJPE, né? E aí a gente convidou a todos, deixou aberto a todos os pedagogos que a gente tinha contato, a gente mandou e-mails informando que a gente estava querendo organizar um livro, quem se interessasse em fazer artigos sobre sua prática ou sobre algum outro assunto que tivesse relação com o jurídico e com a educação, né? Então a gente deixou aberto, convidou todos os pedagogos. E aí, assim, nossa grata surpresa é que a gente teve bastante adesão, né, Gira? Eu acho que também a gente teve como critério não tornar uma coisa repetitiva. Então, os artigos,
a gente percebeu que é o seguinte, alguns colegas trabalham em equipes de varas de infância, outros no Memorial da Justiça, outros, então a gente tentou mesclar um pouco para não ficar muito repetitivo. Mesmo nas equipes interprofissionais, alguns trabalham na perspectiva interdisciplinar, outros não. E aí dá para você perceber nos artigos dos colegas que essa prática do pedagogo, ela realmente é muito diversa dentro do tribunal. Não é uma coisa única. Acho que o objetivo maior da gente foi esse, retratar os vários, e ainda tem alguns espaços que a gente não conseguiu, que os colegas não tiveram tempo de fazer, enfim, aí é para um outro momento, né? Falando mais do conteúdo do livro, a gente sabe que por muitos anos os juristas acreditavam que o conhecimento jurídico era suficiente para resolver qualquer tipo de conflito social. Ao mesmo tempo, há toda uma tendência contemporânea que aponta a soberba dos juristas para não olhar para fora do direito, né? Só que há uma diferença entre o discurso jurídico, que nem sempre corresponde à realidade, e a prática forense. Eu queria saber de vocês qual a importância dos saberes não jurídicos para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e como juízes, promotores, advogados têm recebido o trabalho de vocês. Eu acho que, antes de mais nada, a humanização da justiça, né? Quando magistrados, promotores, né, reconhecem que precisam de outras áreas, sobretudo essas áreas humanísticas, né, de uma perspectiva mais humanista, e recorrem a essas áreas, só quem ganha e quem mais ganha é justamente a sociedade, né? Porque realmente a área jurídica, com todo o mérito que tem, com todo o respeito que temos, obviamente é inegável, lógico, mas ela não dá conta das demandas sociais. Sozinha, não dá, na verdade, nenhuma área sozinha dá conta. Nenhuma ciência ela dá conta de nenhum fenômeno sozinho, né? Os fenômenos eles são explicados a partir de vários fatores, não só apenas de um olhar, mas de vários, né? Eu acho que é porque em um dos artigos a gente até fala disso, né? Da interdisciplinaridade. Da interdisciplinaridade, a gente fala justamente que se o objeto de estudo, se o objeto de intervenção, na verdade, da justiça é a sociedade, né, dentro de sua pluridimensionalidade, então como uma área só pode dar conta disso? Obviamente que se o objeto é complexo, vai exigir um olhar complexo também. Esse olhar complexo ele só se lança quando realmente ele vem de uma parceria de saberes, né? Não tem como uma ciência só, um saber só. E principalmente se a gente for olhar a justiça hoje, né? Ela tem essa necessidade desse pedagógico, dessa intervenção educativa, né? A gente trabalha muito nessa perspectiva, as equipes interdisciplinares trabalham muito, porque é o que a gente pode fazer, são orientações e como a gente, né, uma reorientação educacional, né, para tentar sanar determinados conflitos, principalmente na área de família, de infância e juventude, e outras áreas, né? E na maioria acho que civil, até na criminal, né? Quando vem uma Maria da Penha, digamos assim, o caminho é educação, é intervenção pedagógica, é essa reeducação, né? O judiciário, porque a reeducação ou a educação ela com certeza ela é mais viável, né, em algumas situações do que a própria punição. Eu acho que esse olhar, inclusive, esse olhar pedagógico mesmo, que vai para a nossa intervenção, ele é importante, inclusive até nos setores de trabalho, que a gente percebe que com a chegada do pedagogo, sem querer, aí não é uma questão de soberba, mas sim de saber que a gente tem um olhar específico nesse sentido, né? A coisa de chegar e promover e sugerir, né, uma abordagem mais interdisciplinar, dialógica. Então, acho que é isso que o pedagogo também se propõe dentro do judiciário e dentro de todas as equipes, toda e qualquer equipe interdisciplinar. É nesse sentido que eu vou encaminhar a próxima pergunta, que uma das ingenuidades dos juristas é achar que a decisão judicial pode acabar com um conflito social, né? Na verdade, a decisão judicial normalmente só impede que as partes discutam interminantemente durante toda a vida, né? Mas o conflito continua nessa sociedade, na nossa sociedade. Isso mostra que os métodos adotados pelos juristas não são nem sempre suficientes para se fazer a justiça social.
Eu queria que vocês explicassem, mesmo que fosse sucintamente, porque isso foi abordado em um dos textos, qual a intenção por trás dessas técnicas como as da justiça terapêutica e do depoimento acolhedor, e como elas podem contribuir para que a justiça seja vista menos como poder e mais como um órgão de integração da sociedade. Eu acho que resumidamente pode ser, não sei se vai responder a tua pergunta, mas eu vejo muito que o papel ou a importância dessa intervenção nesses casos e nessas situações é muito mais de reflexão, de conscientização, né? De orientação, de dialogicidade, como Simone disse, de levar o sujeito a ver quem é ele no meio do conflito, né? Qual o sentido do conflito. E aí é como você diz, de fato, eu acho que aí a lei ou a determinação judicial interrompe Essa reflexão. mas por um momento interrompe, mas não, na verdade o conflito perdura, permanece, enquanto os sujeitos não perceberem, não se perceberem, né, dentro desse conflito, qual o seu papel, o porquê do conflito. E eu acho que o trabalho do pedagogo e dos demais membros da equipe é justamente esse, é levar a questão da reflexão. A gente hoje tem, né, que está vindo aí, né, o processo judicial eletrônico, né, o PJE, e com ele vem algumas demandas, vem a questão da mediação dos conflitos, né, vem a questão da justiça restaurativa, que é o que está, digamos, em moda, né, então tudo isso, né, tudo que está surgindo agora, mas que não é novo, né, que já são ideias antigas, mas que digamos que para a nossa prática, para a prática do judiciário e do judiciário pernambucano, não é uma coisa que está emergindo agora, essa questão da orientação, do diálogo, da educação, da intervenção diretiva, né, de colocar os sujeitos frente a frente para tentarem se resolver, né, com a ajuda desses profissionais, né, com a intervenção e com a orientação desses profissionais. E mais uma vez, né, eu insisto em dizer que é numa perspectiva pedagógica, numa perspectiva educativa, de respeito, de educação, né, de reeducação, de ver o outro também dentro dos seus limites, das suas possibilidades, né? Então, é nessa perspectiva de mediação, né, dessa intervenção. Acho que mais do que nunca a educação ela está sendo chamada pelo judiciário. Meninas, eu sou filho de professora e, como vocês sabem, eu sou casado com pedagoga, então não tive muita escolha por onde ir, por isso que eu me tornei professor. Mas, para aqueles juristas que não têm contato com a pedagogia, o que é que esse livro pode trazer para eles, de elucidativo para a própria prática profissional deles? Acho que, assim, conhecer, né, acho que ter saber que existe mais uma ciência a favor do seu trabalho, né? Que pode contribuir, né, eu acho que de forma significativa, eu acho que de forma qualitativa também, né, dentro da atuação. E eu acho que isso tem acontecido, né, pelo menos nas comarcas, né, a gente conversa bastante, nas comarcas que a gente atua, por exemplo, a gente percebe uma valorização muito grande do nosso trabalho, né, especialmente, pelos magistrados, pelos promotores e até pelos advogados, né? Os advogados particulares e os defensores públicos. Então, a gente percebe que há um reconhecimento, né, de que realmente a gente está dando alguma contribuição, né? E isso vem em torno de uma decisão que vai justamente dentro daquela perspectiva que a gente direcionou, que a gente apontou dentro dos nossos pareceres, dentro dos nossos relatórios, vem em forma verbal, né, de agradecimento, de elogio pelo trabalho. E é o que faz com que a gente tenha essa ousadia de fazer esse livro e tal, e de achar, inclusive, que a gente é importante. E a última pergunta para vocês eu queria que vocês falassem um pouco do sucesso. O que é que vocês esperam desse livro? O que é sucesso para vocês em relação a esse livro? O que é que vocês esperam que esses livros impactem nas práticas jurídicas e até na própria formação do pedagogo? Eu vejo durante muito o livro, os primeiros artigos que vocês fizeram com a autoria, que vocês falam, o pedagogo não é só a prática da docência, é até uma
é uma redundância falar que a atividade pedagógica é apenas da docência, né? Então, hoje em dia, vocês falam, tem pedagogos de empresas, tem pedagogos que levam seu conhecimento para resolver conflitos sociais e tem pedagogos dentro do judiciário. O que é que esse livro pode trazer para a sociedade, para o próprio judiciário e para fora do judiciário? Acho que desde o começo a gente conversou muito sobre isso, né? O que é que a gente espera desse livro? E vendas só consequência e assim, lógico que a necessidade até pelo investimento que a gente fez. Mas muito mais importante para a gente é que essas vendas não signifiquem necessariamente dinheiro, mas forma de a gente levar, né, conhecimento para outros. Porque assim, no país inteiro a gente inclusive buscou literatura sobre o que é que o pedagogo faz dentro do Tribunal de Justiça. E a gente sabe, como a academia não oferece esse conhecimento, principalmente sobre a pedagogia jurídica, porque fala do pedagogo em espaços não escolares, né, em espaços não escolares, mas o espaço jurídico não é abordado. E nós estávamos ali, aqui, na verdade, no Tribunal de Justiça, aprendendo a fazer, como a gente coloca lá no começo, né, fazendo o caminho à medida que a gente andava, né, e a gente não encontrou literatura para isso. Então a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa. Você fala inclusive isso no seu artigo, né? Que a gente precisa, a gente não encontrou e a gente disse, tem que fazer alguma coisa por quem está entrando, por quem está na academia precisando desse conhecimento, né? Por quem está dentro do tribunal, pela gente, e não né? tem o conhecimento. Você perguntou antes com relação aos juristas, pelas próprias pessoas com as quais trabalhamos, que não têm conhecimento, que valorizam, que sabem que a gente está ali somando, mas não tem, por exemplo, conhecimento das especificidades, até porque a nossa perspectiva maior é de interdisciplinaridade, né? E algumas pessoas pensam que se dilui o saber ali. A gente precisava mostrar que o pedagogo tem saberes específicos, ou tem um olhar específico, e que a gente pode contribuir nesse sentido. E é por isso que a gente contribui. Então a gente quer mesmo que esse livro circule o Brasil inteiro para beneficiar. Né? Na verdade, inicialmente a gente nem pensou em vendas, né, Gida? É verdade. A gente pensou em quando recebesse, a gente fazer uma listagem, uma relação e aí encaminhar para as coordenadorias de infância dos tribunais, né, dos estados. Né? E a gente acabou fazendo muitas doações já, né? E assim, grande parte do acervo, né, que foi produzido, que foi impresso, os exemplares, foram distribuídos, né? E esse lançamento que a gente, né, promoveu aqui hoje, junto com a livraria, foi exatamente também para ganhar visibilidade, né? Para realmente saber, não, é porque a gente chegou aí e fazia, não, nós somos um dos primeiros pedagogos a entrarem dentro né, somos a primeira turma de pedagogos que entrou no tribunal. E era uma angústia da gente, né? Eu cheguei e o que é que o pedagogo faz, né? O que é que a gente faz? O que é que o pedagogo não tem que estar na escola? Né? Muitas vezes a gente escutou isso. Então, é realmente para divulgar. Disse, não, o pedagogo está aqui no judiciário e ele pode estar aqui no judiciário porque ele é habilitado para estar aqui no judiciário. Né? Então, é esse nível de divulgação, esse nível de sucesso. Então, acho que o sucesso para a gente desse livro é exatamente quando a gente conseguir atingir todos os servidores do TJPE, por exemplo, ter esse conhecimento de que o pedagogo existe o pedagogo jurídico, assim como para outros tribunais também, que alguns já existem, o profissional de pedagogia, e para aqueles também que não existem, para que possa existir, abrir um concurso. Inclusive, nós identificamos tribunais que têm pedagogo no seu quadro de servidores que subutilizam praticamente. Então, assim, o pedagogo só faz uma única coisa, ele só pode fazer isso, então só nas medidas socioeducativas é que ele pode atuar, né? E aí a gente tentou também com o livro trazer essa visão mais ampla do que o pedagogo pode fazer dentro do livro. E na nossa pesquisa a gente encontrou um documento, acho que se não me engano, 2011 ou 2010, da Associação Brasileira de Magistrados Promotores da Infância e Juventude. E ele prevê, né, nesse documento, é um documento bem encorpado. Ele prevê nesse documento, dentro das equipes, ele prevê o psicólogo, o assistente social e o pedagogo, né? É um dos documentos que a gente também se baseou para fazer algumas colocações e algumas citações dentro do livro, a partir desse documento.
que é um documento nacional, né, que nos ajudou até a dizer, não, a gente está aqui porque alguém disse que a gente tinha que estar aqui. A gente não está aqui à toa, não veio do nada. Né? Então existe uma justificativa, existe um estudo, existe inclusive da própria área, né? Da Associação dos Magistrados e Promotores, dizendo não, o pedagogo é necessário dentro da equipe interdisciplinar. Para a gente fechar, em um dos artigos se fala de o pedagogo tem que ser um provocador, né, dentro do âmbito judiciário. Eu espero, sinceramente, que a sociedade seja provocada e os operadores jurídicos sejam provocados com isso, e estou esperando o próximo livro, né, sobre pedagogia, que será sempre bem-vindo. Obrigado, minha. Obrigada mesmo. Valeu. Canal Filosofia do Direito em Debate. Inscreva-se.